Shalom a todos, mais um vídeo para o canal do Pastor Antônio Cleito. De já os meus agradecimentos por você estar inscrito aqui no nosso canal. Ao assistir os nossos conteúdos, divulgue, compartilhe com a sua gamas de amigos e também deixe o seu joinha, o seu gostei. Assim esta plataforma, o YouTube, estará encaminhando os nossos vídeos a mais pessoas. Eu não comentei a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023. A lição foi domingo passado, mas achei por bem gravar mesmo depois. E também, posteriormente, irei gravar a lição de domingo de amanhã, a lição de número 13. Mas a lição de número 12 trazia o título Criando Filhos Saudáveis. Criando Filhos Saudáveis, né? Uma lição muito boa. O textuário diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e com os homens. Nós encontramos esse texto em Lucas, capítulo 2, o versículo de número 52. Portanto, Jesus. Então, logo vai estar a lição falando sobre a infância, a criação de Jesus, dos pais de Jesus, né? A verdade prática diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudáveis e equilibrada. Então, a palavra-chave desta lição é equilíbrio na criação dos filhos, né? Aqui neste canal já existe outras lições, a qual a gente fala da família, da criação, do relacionamento de pais e filhos, né? Mas aqui a verdade prática fala que os pais devem educar, ou seja, é papel dos pais a educação dos filhos, ou seja, a gente educa em casa. Nas escolas, eles são ensinados a aprenderem o conhecimento, aprender o dia a dia, terão escolhas futuras em suas profissões, mas o papel principal da educação cabe aos pais. São os pais que vão ensinar princípios através do comportamento, do acompanhamento. Não basta o pai dar, não basta o pai falar, não basta o pai ensinar. O pai tem que ser exemplo, viver o que ensina e acompanhar aquilo que ele dá, né? Às vezes, só lembrando que às vezes as pessoas se perguntam: o que eu fiz de errado na criação dos meus filhos? E sabemos que quando eles crescem, eles tomarão as suas decisões. Se eles foram criados saudáveis, tendo equilíbrio, sendo emocionalmente bem preparados, serão filhos certamente frutíferos, né? Antes de eu entrar na lição, vem aquela velha máxima, né? Não é uma tarefa simples criar filhos, né? Quando são pequenos, nós queremos que eles cresçam. Quando eles crescem, nós queremos que eles sejam pequenos, né? Então não é uma tarefa simples, mas com equilíbrio, né, a gente consegue a exaltidão, né, de criar os filhos. Eu gostaria de acrescentar aqui também essa leitura, eu amo essa leitura. Não queixemo-nos de nossos filhos,
Não devemos nos queixar de nossos filhos, né? O Salmo 127, um dos salmos dos Cânticos dos Degraus, né? Por que Cântico dos Degraus? Os peregrinos que residiam em outros locais, até mesmo aqueles que moravam no território de Israel, ao ir para Jerusalém, nas festividades, nas apresentações, eles teriam que se apresentar diante de Deus em Jerusalém 3 vezes ao ano, né? Conforme a instituição dada a Deus, por Deus a Moisés. Um dos cânticos dos degraus, o Salmo 127, o salmista, no seu verso 3, diz assim: Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Né? Então, se eles estão ao seu redor, eles são primeiros do Senhor, e o Senhor lhe beneficiou com estes filhos. E eu tenho certeza que eles não estão na família errada. Deus não errou nessa escolha. A lição Criando Filhos Saudáveis, na introdução, fala-nos o que nós aprendemos com os pais de Jesus, né? Como eles criaram a Jesus. Nós não temos informação da infância, né? Nós vemos que Jesus nasce, né? E ele reaparece aos 12 anos nas Escrituras. Então, o tópico primeiro da lição falou sobre a família normal. A família normal. Família de Jesus. O parágrafo 1 dá dados gerais da família. José e Maria eram da família real, né? E eles se conheceram e se casaram, né? Jesus, o seu filho primogênito, né? A gente fala sempre primogênito porque Maria e José tiveram mais filho, conforme as Escrituras nos ensinam. Dentro do catolicismo se discute. Eles falam que Jesus só foi Jesus e não teve irmãos e nem irmãs. Eles usam os textos para dizer que irmão de Jesus, né? Eles dizem que aquilo ali era primo, eram parentes, eram pessoas que o grego se refere a parentesco, a primo, e por isso eles dizem que Jesus não teve irmãos e nem irmãs, como os textos sagrados afirmam que Maria teve mais filhos, que Jesus teve irmãos e irmãs, né? Tem algo até o nome deles, né? Mas Jesus estava dentro de uma família normal, sua família era da descendência real, da casa de Davi, né? Então, Jesus teve uma família, né? O parágrafo 2 do tópico primeiro deixa claro a questão de que José e Maria tiveram mais filhos, né? Tiveram mais filho. Então a família de Jesus era uma família normal, né? O tópico 2 tratou sobre o modo de criação de Jesus, né? O modo de criação. Jesus, no parágrafo 1, o filho especial. Certamente Maria e José criaram seus outros filhos, como também criaram Jesus, nos mesmos procedimentos, com a mesma atenção, né? Porém, tanto Maria quanto José sabiam que Jesus era especial.
ele era um especial. Ele era especial. Especial no fato de que havia as revelações anteriores. José, quando Maria se encontra concebida pelo Espírito, ele queria abandonar. O anjo se apresentou a ele, disse que o que estava sendo gerado era do Espírito, né? Então, Maria compreendia perfeitamente. Então, ele era especial, ele era criado e ela sabia que tinha um propósito nisso. A infância de Jesus nós não temos registro, nós sabemos apenas que ao chegar na adolescência e ele se apresenta ao templo, com a forma que ele se apresenta ao templo, isso mostra que ele seguia e que ele era muito bem ensinado por seus pais, José e Maria, né? Aos 12 anos, ele era introduzido, né? Ele era introduzido aos conhecimentos, como diz a lição no parágrafo 3 do tópico 2, na idade de 12 anos, o menino judeu era introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, fazendo ali, participando do Bar Mitzvah, né? Então, com 12 anos, Jesus ele é introduzido na vida religiosa. E para essa introdução houve um preparo. Esse preparo foi a infância inteira, né? A infância inteira ele foi preparado. E aqui nós abrimos um parênteses. É o período em que mais nós devemos dar atenção aos nossos filhos, na infância. Não que os outros períodos a gente não possa dar, mas a infância é a base. A infância é a base para que os nossos filhos tenham estruturas emocional, psicológica, né? Entendimento, compreensão, onde eles vão aprender a discernir, a escolha, né? Não é tarefa simples a viver, levar a vida, mas também não é difícil. Então é na infância. Então, aos 12 anos, Jesus é introduzido, ele é introduzido na vida religiosa. Mas para isso houve lá atrás um preparo de seus pais. E o tópico 3 dessa lição, o tópico, antes de entrar no 3, o parágrafo 4, o tópico 2, fala a juventude de Jesus, que foi do período, ele aparece aos 12 e depois reaparece aos 30 anos, quando ele então começa o seu ministério terreno, né? Mas certamente Jesus foi um jovem dedicado às coisas da sua época, os compromissos, respeito, tudo, né? Ele é e foi a perfeição de exemplo de Jesus. O tópico 3 fala o tríplice desenvolvimento de Jesus, onde ele cresce: sabedoria, estatura e graça. Ele crescia em sabedoria, como diz o texto de Lucas 2:52, né? Para isso, ele teve uma educação básica, né? Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu recebia ou receberia. Seus pais, né, praticaram e ensinaram a educação básica, né? O princípio judaico era a Torá. Eles eram ensinados na Torá, né? Todo o princípio de ensinamento estava na Torá.
né? Amar a Deus, guardar os ensinamentos, participar das festas, se apresentar diante de Deus. Eles recebiam o ensinamento e Jesus recebia. E isso, nesse processo, ele cresce em sabedoria, né? Em sabedoria, em conhecimento, né? Muitos de nós esqueçamos, às vezes, de ensinar aquilo que nós aprendemos. Os nossos filhos irão adquirir sabedoria, né? Com sabedoria, você chega ao conhecimento e dele as saídas da vida é melhor. Ele crescia em estatura, né? O grego, uma das referências é maturidade, né? Maturidade, era tamanho também, né? Então ele crescia nessa estatura, né? Algo que tinha tanta profundeza para ter maturidade. Ele crescia na estatura, né? Ele também crescia em graça diante de Deus e dos homens. Aonde Jesus chegava e o que ele falava, ele tinha graça, ele atraía, ele era um líder nato, né? Ele usava a sua sabedoria, ele usava a sua maturidade, né? E diante dos homens, quando ele se apresentava, todos os reverenciavam. Lembra, com 12 anos ele está no templo, quando ele vem da Galiléia para a festa, e seus pais, ao voltarem, percebem que ele ficou, e quando voltam ele está no templo, estudando, falando com os mestres da lei, né? Ou seja, ele tem sabedoria para dialogar, ele tem maturidade para dialogar, e ele tem a graça de fazer com que as pessoas que ele está a falar, ele tem a atenção delas, né? Graça, né? E isso Jesus tinha, né? Diante de Deus e diante dos homens, né? Diante dos homens, né? E Maria e José, eles tiveram equilíbrio durante a criação de Jesus. Eles estruturaram Jesus emocionalmente, socialmente, né? O parágrafo 4 do tópico 3 dessa lição, ele é magnífico. Traz inúmeras lições para nós. Farei uso dessa leitura. Diz assim: olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, ou seja, Jesus se desenvolve na família normal, né? Maria, José e seus irmãos. Podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente o espiritual. Ou seja, nós ensinamos nossos filhos a reter suas emoções, a conter, a desenvolver emoções, socialmente a se desenvolverem em relacionamentos, seja dentro da família, parentesco, amizades, escolhas das amizades. E nós levamos nós que devemos levar os nossos filhos a essa estrutura espiritual, ensinar a Deus os valores
o respeito, a primazia a Deus. Os nossos filhos são ensinados. Então, veja esse desenvolvimento dentro da sua família, emocional, né? Muitas vezes não é só vitória, às vezes nós temos as derrotas também, né? A criança tem que saber dividir um brinquedo, não é só ganhar, entendeu? Não vamos iludir os nossos filhos com só o dar e nunca ensinar o que é dar, né? Existe choro, existe alegria, existe riso, né? São emoções. Sermos sociáveis, né? E levarmos eles espiritualmente a Deus. Segue o autor. Os pais precisam ter essa consciência de que está sobre a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. De maneira saudável e geral. Outro fator que de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Ou seja, conforme ela criou os demais, foi criado Jesus. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. No caso, Lucas, a referência Lucas 2 e o versículo 51. Farei uso desse versículo para que você entenda um pouco, entenda melhor o texto. 2 e o versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Ou seja, Maria era uma pessoa discreta. Ela sabia que Jesus era especial, que ele era o Salvador, mas ela era discreta. Ela guardava isso no coração, não ficava divulgando, né? E ela era equilibrada. O autor segue. Equilíbrio é bom. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação dos nossos filhos. Então, aqui está um resumo do que foi essa lição de criando filhos saudáveis. Eu espero que Deus lhe ajude, Deus lhe abençoe e que você seja graciado na criação de seus filhos. Eles são bênção, serão bênção e continuarão sendo bênçãos e lhe darão muitos frutos. E para o reino de Deus, mais ainda. Pai, abençoa o lar desse irmão, o lar desta irmã, os seus filhos, a qual o Senhor tem lhe concedido. Que a paz, que a alegria do Espírito prevaleça dentro desta família. Abençoa cada filho, cada filha, e que nós, Pai, possamos criar os nossos filhos diante de Ti, mostrando, Senhor, a eles que o Senhor é bom o tempo todo. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, a minha gratidão a você. Paz e alegria. Amém.